O incêndio em Santa Maria da Boate Kiss ficaram indignados com a tragédia na Boate Kiss. O que havia de errado dentro da Boate Kiss? Uma das maiores tragédias dos últimos tempos. É assustador. o incêndio na Boate Kiss. O sensacionalismo, muito utilizado em tragédias, caracteriza-se pelo apelo emotivo, utilização de imagens chocantes na cobertura de um fato e pela capacidade de induzir as pessoas a fixarem o que foi passado em suas memórias. O sensacionalismo, ele sempre teve essa abordagem e muito baseado nos antigos folhetins, desde a época do Renascimento, na França. O sensacionalismo é bastante utilizado pelos veículos de comunicação quando o assunto é tragédia. Mas você sabe por que realmente ele é usado? Vamos conferir agora a opinião dos alunos do UniBH sobre o assunto. Eu não gosto, acho desnecessário, uma falta de respeito com quem passa por determinadas situações. Eu acho que alguns programas, né, alguns jornalistas, eles exploram o sentimento, né? Eu acho que é meio trágico, né, falar sobre isso, principalmente quando é com a sua família. Eu não gosto porque eu acho que é uma exploração da imagem, né, de tragédias, acidentes. Fazendo um curso de jornalismo, a gente aprende que isso faz parte. Os meios de comunicação utilizam esse artifício para conseguir audiência, né, e se destacar mais entre a concorrência, trazer algo diferente. Por um lado, a gente entende o lado do profissional, mas também, muitas vezes, eles excedem um pouco, passam dos limites e exploram o sofrimento de outra pessoa, né? O sensacionalismo, ele é utilizado num primeiro momento para aumentar uma demanda de audiência, né? E com isso vender mais. Nós não podemos nos afastar da ideia de que os veículos de comunicação são empresas e que têm fins lucrativos, precisam sobreviver, né? Por outro lado, contempla essa gama da população que se satisfaz. E como você acha que um familiar que perdeu um ente querido se sente nessa situação? desamparado. Ela sente péssima porque está numa situação mesmo de exposição total. Eu certamente me irritaria. É muito triste para qualquer tipo de pessoa passar por isso. Aí que você vê que não deseje para os outros o que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Eles muitas vezes têm a notícia antes da própria família. Então saber, por meio, né, de uma notícia sensacionalista que alguém seu foi, né, sofreu um acidente, enfim, é muito doloroso, né? Embora seja muito associado à televisão, segundo o especialista em narrativas transmídia Carlos Scolari, o sensacionalismo pode existir em qualquer veículo. El sensacionalismo está en todos los medios, hay prensa, hay diarios sensacionalistas. En Argentina hay uno muy famoso que se llama Crónica y que después ha hecho un canal de televisión también muy sensacionalista. Yo creo que eso es transversal, ¿no? Podríamos pensar que también hay un sensacionalismo en ciertas formas de comunicación en las redes sociales, ¿no? O ciertos contenidos virales, ¿no? Que se van reproduciendo entre los usuarios que también tienen un carácter sensacionalista. Yo en eso no lo reduciría a la televisión ni a los medios tradicionales, ¿no? Em janeiro deste ano, o incêndio da Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, chocou o país. Mais de 200 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas. Na televisão, assistimos a uma maratona de imagens, entrevistas com sobreviventes, parentes das vítimas e acusações aos donos da boate e aos músicos. Até que ponto o jornalismo está disposto a ir para assegurar sua audiência? Conversa agora com Luciene dos Santos, filósofa, historiadora e mestre em comunicação social. Tudo bom, Luciene? Tudo bem. Luciene, quais os pontos positivos e negativos do sensacionalismo? Na minha opinião, o sensacionalismo ele não tem nenhum ponto positivo. Ele é extremamente nocivo para a prática jornalística. Eu creio que é uma visão do jornalismo como um mercado, um produto e uma mercadoria. E o sensacionalismo seria uma forma de você adquirir cada vez mais um alto índice de vendagem desse produto jornalístico. E é possível que algum meio não utilize do sensacionalismo numa cobertura? Claro que é possível. Você pode cobrir, por exemplo, uma tragédia abordando o acontecimento, os fatores que implicaram naquela tragédia, tentando apontar aquela questão de uma forma mais ampla,
implicando todas as pessoas que são responsáveis, direta e indiretamente, esse tipo de jornalismo, ele tem que ser repensado. Eu acho que quando a gente está trabalhando com os alunos dentro da universidade, a gente tem que procurar uma formação mais ética, uma formação que tenha mais cuidado com a imagem do outro. Você acha que o público gosta de sentir aquela dor do outro, de passar por aquilo ali junto? Eu acho que as pessoas, é como se fosse um catarse, como Aristóteles falava, um catarse das tragédias do teatro grego. Aí você sofre, chora junto, vivencia aquela dor do outro e depois você se sente aliviado, passou, acabou, né? E como no caso de Santa Maria, da Boate Kiss, teve algumas abordagens que eles pegaram, colocaram fotos das pessoas, pegaram depoimentos do sofrimento deles. Você acha que os meios utilizam isso por quê? Olha, esse caso de Santa Maria, para mim, ele todo é um tremendo equívoco, porque eu acho que a mídia, ela uniformiza o Brasil. Eu viajo muito, conheço várias regiões do Brasil, eu fico impressionada porque fala-se de um Sudeste como se o Sudeste fosse a cara do Brasil e todos vivessem da mesma forma. E quando acontece essas questões, leva-se a essa forma de visão, de mídia, de tratar as questões para essas regiões. E aí, para mim, isso tudo é muito equivocado. Acho que há uma falta de respeito, há uma falta de enfrentamento com as diferenças regionais, com as questões de distribuição de um conhecimento, de um serviço público, de várias ordens, de fiscalização de vários tipos de coisas que são oferecidas, de entretenimento, e como que isso daí depois pode virar apenas notícia e que na verdade você fica vendo dias e dias e dias de pessoas chorando, relatando a sua dor, contando que as pessoas, os projetos e os sonhos que as pessoas iam fazer e deixaram de fazer. É evidente que quem morreu vai deixar para trás realmente, né, todo as suas expectativas e projetos de vida, e isso, o que isso vai trazer para a população em geral que está consumindo essas notícias. O caso da Boate Kiss é apenas um dos exemplos de como a mídia pode fazer coberturas sensacionalistas. Repórteres foram até os hospitais onde os sobreviventes estavam internados para tentar assim comover o público e garantir pontos de audiência. Quem pode analisar melhor esse assédio da imprensa é o supervisor de enfermagem Thiago Ferzen, que trabalha na área há 4 anos. A questão da Boate Kiss, eu acho que a interferência da imprensa foi extremamente positiva. Tá? Demonstrou algo que estava gritante, que é a falta de manutenção dessas casas noturnas, etc, etc. Tal. Agora, a imprensa ou a mídia já entrar dentro de um hospital e abordar a família diretamente gera estresse. Gerando estresse gera efeito dominó. O que a gente chama de efeito dominó? Uma pessoa que está lá dentro vai ficar nervosa, uma pessoa que está lá dentro vai passar esse nervosismo para a recepção, uma pessoa que está nessa recepção vai passar esse nervosismo para todo mundo que está em volta, entendeu? E isso vai repercutir para a gente que está lá dentro, muitas vezes atendendo um paciente grave, e leva ao agravamento, sim, muitas vezes do familiar daquela pessoa que está ali. Você trabalha na área já tem 4 anos. Já aconteceu algum caso de você estar trabalhando e a imprensa abordar de forma negativa ou positiva algum paciente que você estivesse tratando? Já aconteceu, sem a devida autorização. Eles entram, né, primeiro entram, abordam a reclamação do pedinte ou de quem solicitou a reportagem. E daí eles vão entrando e vão gravando, e a gente tem que realmente fechar as portas. Mas fechar a porta não quer dizer que a gente está impedindo que a mídia trabalhe, está impedindo que ela infecte o local, porque são locais que tem que ter um controle da bacteriologia que está ali. Então a gente não sabe quem está entrando, de onde que está vindo, e muitas vezes, desculpa, mas comparando, chega com o microfone perto do próprio paciente, e isso pode passar uma bactéria, um paciente séptico. Às vezes teve pacientes que estavam com H1N1 confirmado, o próprio repórter não sabia disso e ele mesmo se expôs a um risco eminente.
Cobrir desastres e seus desdobramentos imediatos é o que tradicionalmente a imprensa sabe fazer bem. Em Santa Maria, o pelotão de repórteres enviados para cobrir o incêndio ajudou na obtenção de documentos que comprovavam as falhas de fiscalização, colaborou no esclarecimento de causas das mortes e pressionou as autoridades locais por respostas. Em 5 dias, o caso estava praticamente esclarecido, faltando apenas comprovar poucos elementos. É positivo que essa cobertura exista. Reportagens pós-tragédias identificam elementos de riscos e têm a capacidade de prevenir para futuras tragédias. Contudo, é esperado que ela seja feita de uma forma moderada, abordando com respeito a dor dos parentes e dos envolvidos.